Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipka Shandi Javana Seha Maha Vaishnava Yatatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Bhagavata Sandarbhanam Grantha Vistara Bhakti Siddhantera Tate Dekaiya Chena Para. No Shri Bhagavata Sandarbha, Shrila Goswami escreve conclusivamente sobre o fim último do serviço devocional. Continuação do significado dado por Srila Prabhupada. É o sexto Sandarbha. O sexto Sandarbha chama-se Priti Sandarbha e traz uma tese sobre o amor a Deus, a qual afirma que, por meio do amor a Deus, tornamos-nos perfeitamente liberados e alcançamos a meta máxima da vida. A mesma tese faz uma distinção entre a condição liberada do personalista e a do impersonalista, e trata também da liberação no transcurso da vida de alguém como distinta da liberação do cativeiro material. De todas as espécies de liberação, descreve-se a liberação em serviço amoroso ao Senhor como a mais sublime e mostra-se o encontro com a Suprema Personalidade de Deus, face a face, como a perfeição máxima da vida. Mostra-se o contraste entre a liberação imediata e a liberação mediante um processo gradual. Tanto a percepção de Brahman quanto o encontro com a Suprema Personalidade de Deus são descritos como liberação no transcurso da vida de alguém. Porém, mostra-se como é super excelente o encontro com a Suprema Personalidade de Deus, tanto interna quanto externamente, sendo superior à percepção transcendental da refulgência de Brahman. Há um estudo comparativo da liberação como Shalokya, Samípia e Sarupya. Samípia é melhor do que Shalokya. Considera-se que o serviço devocional é liberação com maiores recursos e é uma dissertação sobre como obtê-lo. Há também dissertações sobre o estado transcendental que alguém alcança após atingir a plataforma devocional, que é exatamente a posição do amor a Deus, sobre os sintomas marginais do amor transcendental e sobre como ele desperta, sobre a distinção entre o amor falso e amor transcendental na plataforma do amor a Deus e sobre diferentes espécies de humores e doçuras desfrutados ao se saborear os romances luxuriosos das gopis, que são diferentes dos romances mundanos, os quais, por sua vez, são representações simbólicas do amor puro por Krishna. Há também dissertações sobre Bhakti misturada com especulação filosófica, sobre a superexcelência do amor das gopis, sobre a diferença entre serviço devocional opulento e serviço devocional amoroso, sobre a posição elevada dos residentes de Gokula, sobre a posição progressivamente elevada dos amigos de Krishna, dos Gopas e das Gopis, que têm amor paternal por Krishna, e, enfim, sobre a superexcelência do amor das Gopis e do amor de Srimati Radharani. Há também um ensaio sobre como os sentimentos espirituais podem apresentar-se quando alguém simplesmente os imita e sobre como tais doçuras são muito superiores às doçuras ordinárias do amor mundano, e descreve-se diferentes êxtases e o despertar do êxtase, qualidades transcendentais, a distinção de Dhirodhata, a atratividade máxima do amor conjugal, as características estáticas permanentes,
as doçuras divididas em 5 aspectos transcendentais de serviço amoroso direto e o serviço amoroso indireto dividido em 7 partes. Finalmente, há uma dissertação sobre a sobreposição de diferentes raças e há dissertações sobre Shanta, neutralidade, servidão, o ato de refugiar-se, amor de pai e mãe, amor conjugal, deleite transcendental direto e deleite com saudades, atração prévia e as glórias de Srimati Radharani. Parece que é simples serviço devocional, né? Será? Será que é tão fácil assim, tão simples assim, tão simplório? É bem complexo, muito complexo. Mas Srila Jiva Goswami explicou e a gente tem que estudar e trabalhar para ter misericórdia, para poder entender, porque aí Krishna ilumina o coração. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, o comportamento da pessoa perfeita, verso 43. Não, 43. O 42 foi ontem porque os outros não tinham significado. O comportamento da pessoa perfeita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vikalpam Juyachito. Vikalpam Juyachito. Tam manasyartha vibrame, Tam manasyartha vibrame, Manu vaikarike hutva, Manu vaikarike hutva, Tam mayayam juhutyanu, Tam mayayam juhutyanu, Vikalpam Juyachito. Vikalpam Juyachito. Tam manasya artha vibrame, Tam manasyartha vibrame, Mano vaikarike hutva, Manu vaikarike hutva, Tam mayayam yuhuti anu. Tam mayayam juhotyanu. Vikalpam Juyachito. Tam manasyartha vibrame, Manu vaikarike hutva, Tam mayayam juhotyanu. Vikalpam Juyachito. Tam manasyartha vibrame, Tam manasyartha vibrame, Mano vaikarike hutva, Manu vaikarike hutva, Tam mayayam juhotyanu. Tradução, vamos repetir, por favor. A invenção mental. A invenção mental
em que alguém discrimina entre bondade e maldade deve ser aceita como uma unidade. E então deve ser investida na mente, a qual por sua vez deve ser investida no falso ego. O falso ego deve ser investido na totalidade da energia material. Este é o processo para ele combater a falsa discriminação. Esse é o processo que os yogis usam, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este verso descreve como o yogi pode libertar-se da afeição material. Devido à atração material, o karmi não pode ver a si mesmo. Os gyanis podem discriminar entre matéria e espírito, mas os yogis, dentre os quais os bhakti yogis são os melhores, querem retornar ao lar, retornar ao Supremo. Os karmis estão em completa ilusão. Os gyanis não estão nem em ilusão, nem em conhecimento positivo. Mas os yogis, especialmente os bhakti yogis, estão completamente na plataforma espiritual. É uma escadinha, né? Como se confirma no Bhagavad Gita 14:24. Mancha yovya vicharena bhakti yogena sevate sagunam samatitya brahma bhuyaya kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material, atingindo então o nível de Brahman. Com isto, vê-se que a posição do devoto é bastante segura. O devoto eleva-se de imediato à plataforma espiritual, ao passo que os outros, tais como os gyanis e os hatha yogis, para ascender à plataforma espiritual, submetem-se a processos graduais. A anulação de sua discriminação material através de métodos psicológicos e a supressão do falso ego, através do qual alguém pensa: eu sou este corpo, um produto da matéria. O falso ego deve ser imergido na totalidade da energia material, a qual deve ser imergida no energético supremo. Este é o processo para a pessoa libertar-se da atração material. É profundo, é complicado. Porém, pela misericórdia dos devotos puros, pela misericórdia de Srila Prabhupada, a gente entende tudo isso com muita facilidade. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistabidham jena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam vikalpan juhuyachikal dhammanasyartha vibrame Manu Vaikarike Hutva Tammayayam Jyotianu. A invenção mental em que alguém discrimina entre bondade e maldade deve ser aceita como uma unidade. Então, deve ser investida na mente, a qual, por sua vez, deve ser investida no falso ego. O falso ego deve ser investido na totalidade da energia material,
Este é o processo para ele combater a falsa discriminação. Esse é um processo científico de absorção no que é espiritual. Aqui nós estamos ouvindo as explicações detalhadas de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada não falou aqui sobre... Ele começou do karmi, porque supostamente... O que é um karmi? O que é um karmi? Um karmi é uma pessoa normal, um ser humano normal, um ser humano religioso, um ser humano piedoso, educado. Isso é um karmi. Isso aí é um karmi. Tem poucos karmis, viu? Porque a grande maioria é vikarmi. O que é um vikarmi? É quem não é nada disso. É quem não é nada disso. Então imaginem só. Prabhupada falou, os karmis estão em completa ilusão. Agora vocês imaginem os vikarmis, que é o que a massa popular é. O que quer dizer vikarmi? Vikarmi é aquele que não é karmi, que é irreligioso, demoníaco, porque peca deliberadamente. Ele sabe que está errado, porque o ser humano ele tem razão, ele tem essa consciência. Mas ele fala assim, tipo aquela música do Keith Richards e o Mick Jagger, né, dos Rolling Stones, Let It Bleed, deixa sangrar, deixa rolar, estou nem aí. Como assim, ser humano irresponsável assim, não estou nem aí? É um vikarmi. Isso é um vikarmi, isso não é nem karmi. O karmi, grosseiramente falando, está em ilusão. O vikarmi está numa plataforma demoníaca. Porque Krishna explica quem é o vikarmi. O vikarmi é aquele que peca deliberadamente. Que crime é mais grave, culposo ou doloso? Doloso. Então, o crime culposo é o crime do karmi. O crime doloso é o crime do vikarmi. É o crime do vikarmi. Aí você começa a pensar, nossa, está cheio de hari vikarmi, ou não? Eu sei que é grave, gravíssimo, pecar, mas peco. Então, o karmi, ele está em ilusão. O vikarmi, ele está demoníaco. Uma plataforma demoníaca. É isso mesmo, a gente assusta, né? A gente assusta. Alguns de ouvir o sexto Sandarbha, que fecha os 6 Sandarbhas de Srila Goswami, como o serviço devocional não é tão simples assim, tão barato, que nem parece. Quantas complexidades tem embate? Que em Dhyana Yoga é o supra-sumo. É o supra-sumo. O Bhakti Yogi é o melhor dos yogis. É o melhor dos yogis. Então, um vikarmi é demoníaco. O mundo está cheio de demônio. É quem peca deliberadamente. Está consciente que está errado, mas faz. É o crime doloso. Que a pena é maior. O karmi é piedoso, é educado, é tranquilo. Está sempre em ilusão. Está sempre em ilusão. Mas é religioso mundano. Está sempre consciente de que, olha, não posso ser contra Deus, um demônio, não posso. O karma, ele sabe disso. Mas ele está sempre em ilusão. O Gyani não está nem em ilusão nem em conhecimento. Está especulando. E o Jnana Yogi, esse daí se situa em conhecimento mesclado
com especulação filosófica e ignorância. Agora, o Bhakti Yoga se situa em conhecimento puro, verdadeiro, pleno. Então, essa aí é a escadinha. Só o Bhakti Yoga entende que realmente, ele não é esse corpo, que realmente ele não é nem Bhumi Yapona Lavayô, nem Kamano Bodhirevacha. Ele não é nem o corpo grosseiro, feito de terra, água, fogo, ar e éter, e muito menos o corpo sutil, mente, inteligência e ego falso. Que essas 8 energias são separadas dele, como Krishna explicou no Bhagavad Gita. Ele não tem esse falso ego. O falso ego dele já foi espiritualizado, do Bhakti Yogi. O falso ego dele já... isso aqui que o Brahmana Avaduta está mandando fazer. A mente tem que ser investida no falso ego. O falso ego tem que ser investido na totalidade da energia material. Ou seja, qual é a totalidade da energia material? Mahatattva, é espiritual. Tem que estar completamente absorto em espírito. A gente se entendendo como espírito, como alma, entendendo que, assim como Krishna explicou, que existem esses elementos grosseiros e sutis, que são todos o Mahatattva transformado na fase de Pradhana para Prakriti. Nós não somos esses corpos, esse mundo não é material, tudo essencialmente é espiritual. Toda a energia que existe e está transformada agora em Prakriti, na verdade é espiritual. Esse é o processo para se combater a falsa discriminação. Só assim alguém vai compreender como tudo é espiritual, como nós somos espírito e como tudo é espírito. Mas essa compreensão plena, completa, nem o yogi tem, só o Bhakti Yogi tem. Só o Bhakti Yogi tem. Então essa explicação aqui é muito profunda. Muito profunda, que o Brahmana Avaduta está falando para Lada. Isso aqui é muito profundo. Porque o padre explicou ali. O Karmi não consegue ver nem a si mesmo. Aquela velha história que você fala, pergunta, você tem uma alma? O Karmi fala, tenho. Não. Você é uma alma e tem um corpo. Você não tem uma alma. Você é uma alma e tem um corpo agora. O Karmi, ele fala, tem uma alma. Eu tenho uma alma. Agora eu estou cuidando da minha. Eu quem? O corpo, matéria inerte, está cuidando da alma? Eu estou cuidando. O Prabhupada falou, o Karmi não pode ver a si mesmo. Os Gyanis podem discriminar entre matéria e espírito, mas os yogis, dentre os quais os Bhakti Yogis são os melhores, querem retornar ao lar, retornar ao Supremo. Porque eles entendem que nada disso aqui, em última instância, é real. Nada disso é real. Então essa é a absorção no espírito. Essa é a compreensão espiritual verdadeira que só vamos encontrar nos grandes devotos, nas almas liberadas e nos devotos que seguem à risca, com muito cuidado, como falávamos ontem, as almas liberadas. Esses vão desenvolver essa compreensão. Então, os Bhakti Yogis supostamente estão em completa absorção espiritual, na plataforma espiritual. Por quê? Porque Bhakti já começou. Prabhupada citou aqui o Mantyadhyovya Bicharena, Bhakti Yogena, Sevate, Sagunan, Samati, Chaitan, Brahmaguya, Kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, Ridvagva, Kupi, Vidadana, Namaste. Mente, inteligência, palavras, ação, tudo. O tempo inteiro para o prazer de Krishna. Serviço devocional pleno. E não cai em nenhuma circunstância, não para, nem um segundo, quanto mais um dia, uma semana, um ano, uma vida. Saharishtang Mahatidan Samoha Satya Vibrahma.
Yamutansha, Vapi Vasudevam Natintaye. Ele entende que se esqueceu que Vasudeva é tudo por um segundo sequer, essa é a maior perda, a maior loucura, a maior ilusão, a maior anomalia. Então ele não faz isso. Ele não para, não tem hiatos no serviço devocional dele. Não tem. Então, se ele não cai em nenhuma circunstância, aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material, atingindo então o nível de Brahman, o nível espiritual, o nível de Brahma Bhuta, de felicidade verdadeira, não prazer material temporário. Não é Maya Sukha, é Brahma Bhuta. Brahma Bhuta. Então, nesse estágio de Brahma Bhuta, ele é minimamente um Sarupagata. Minimamente. A absorção dele é verdadeira. Não é um vasto gata, mas ele é minimamente um Sarupagata. Por isso que ele tem cuidado para não se desviar, porque ele sabe que está livre da influência de bondade, paixão e ignorância, num estado espiritual verdadeiro. Ele não quer estragar isso. Então ele não cai em nenhuma circunstância. Então ele está absorto em quê? Absorto no Mahatattva. No que é espírito pleno, completo, tudo que é espiritual. Está vivendo isso. Aí a gente pensa que já estou voltando para o mundo espiritual. Já estou... Não. Estamos dando os primeiros passos. Estamos tomando aquela atitude que já é difícil de ser tomada. Chega. Deixa eu... Mas agora o caminho é longo. Chegar no nível do Paramahansa Avadhuta, de Prahlada, do Mahatma. É um caminho longo a ser perseguido. Possível. Vai depender da determinação, Tridavrata, né? Vai depender da determinação. Completamente possível. Não é inatingível, inalcançável. Ninguém nunca deve pensar assim. É completamente possível. Mas não é barato, não é fácil. Então aí a gente tem que compreender que, poxa, um vikarmi vive numa condição demoníaca. Um karmi não está vendo a cor da bola, vive em ilusão. Um Gyani não está nem iludido e nem em conhecimento. Um yogi tem que se tornar Yoginam api sarvesham agatanam taratmana shadavam bhajate dyoman sameyukta tabumataha. Tem que ter tanta fé no processo, tem que ter tanta fé em Krishna, nos acharyas, nas escrituras, para depender e se abrigar completamente em Krishna. Ele vai ser o melhor dos yogis, ele é o Bhakti Yogi, o melhor dos yogis. É o que realmente está unido, mais unido intimamente com Krishna em relacionamento amoroso. Aí, não é que ele está fazendo tudo perfeitamente, né? Pode ter 1 milhão de falhas, não tem problema. Chaitanya Mahaprabhu falou que no começo toda alma que tenta se render a essa cama, cheia de desejos, mas o processo é poderoso, tá? Masasa Parantapai vai tornando a pessoa nishkama, ou a cama, sem desejo. Né? Vai tornando. E vai, cada vez, como fala o Gopala Tapani Upanishad, dando mais desejo, mais de servir Krishna, de se render mesmo, cada vez mais. É isso aí. Nishkama Sakamo Bhavati Smritva. Por se lembrar sempre de Krishna, até quem não tem desejo nenhum desenvolve um forte desejo de servir Krishna. Então, Irajasi, Haridase, Karmanamana, Sagirani, Kilashu, Apyavasta, Shudiva, Mukta, Saudyate. Na hora que alguém está servindo Krishna dessa maneira, está se rendendo a Krishna dessa maneira, está fazendo alguma coisa por prazer de Krishna dessa maneira,
ele está como Divamukta, como alma liberada, ele está tendo fazendo atividade que só a alma liberada faz mesmo. Só a alma liberada. É normal nesse mundo, quem não é uma alma liberada, fazer só serviço devocional para Krishna e mais nada? Não é normal. Então alguém está fazendo, mas tem contaminação ainda, essa atividade está livre de especulação, está livre de atividade piedosa, está livre de desejo sutil de poder, como os yogis, como os gyanis e como os karmis, que são karmakandias, fazem o bem para colher o resultado lá na frente. É o processo. Então, tem defeito ainda? Tem problema? Tem, mas Anukulena Krishna Lushila Nam Bhaktirutama, esse serviço devocional é puro, embora ele não seja puro ainda, mas o serviço devocional é puro. E essa pureza vai aflorar, vai aparecer. É só uma questão de tempo. Anukulena Krishna Nushlanam Bhaktirutama. Essa atividade é serviço devocional puro. O executor não é puro ainda, mas a atividade é serviço devocional puro. E ela é poderosa, ela torna o executor puro. É só uma questão de tempo. Então aqui a gente está ouvindo os Mahatmas, as grandes almas. Nós não somos grandes almas, mas nós podemos entender que trilhar o caminho das grandes almas outorga para nós a perfeição máxima, erradica toda essa ilusão. Significa que a gente se situou em transcendência, mesmo não sendo um devoto puro, e não insistiu e continuou, e o resultado disso é que, por não ter caído em nenhuma circunstância, chegou naquele estado lá que você falou que é $1 milhão para nunca mais falar de Krishna, nem de Hare Krishna, nem cantar esse negócio de Hare Krishna, quer $1 milhão para você, põe na conta agora. Se você olhar e falar, olha, muito obrigado, guarda o seu $1 milhão, guarda os seus $10 milhões, porque eu não quero esquecer Krishna, nem parar de servir Krishna, nem parar de cantar. Ah, pronto. Então aí você já está, com certeza, eu sempre falo, sem aquele arranjinho, não, mas eu vou usar para Krishna. Não, você tem que esquecer Krishna. Você tem que esquecer que é alma, que a alma é servo eterno de Cristo, tem que esquecer. Eu coloco $10 milhões na sua conta. Quem passa no teste? Quem quer passar? Quem passar, como Krishna falou no Bhagavad Gita, é o conhecimento mais confidencial. Krishna falou 9:14, 9:13, Mahatmanas Tumam Partha. Mahatmanas Tumam Partha. Daivi Prakriti Ashrita. Por que um devoto faz isso? Por que ele chega nesse nível aí? As grandes almas são assim, estão sempre protegidos pela energia interna de Krishna. Portanto, eles nunca caem em ilusão. Eles nunca estão em ilusão. Mahatmanas Tumam Partha. As grandes almas estão sempre dentro da energia interna de Krishna. Daivi Prakriti Ashrita. A energia interna de Krishna é o serviço devocional, gente. Não para de fazer o serviço nem um segundo sequer, como eu falei. Esse verso do Vishnu Purana, Sahadista Mahatidran, não para nem um segundo, quanto mais um dia, uma semana, um mês, não para. Está sempre dentro da energia interna de Krishna, sempre absorto no serviço devocional, que é a energia interna de Krishna. Então, essa é a vida das almas liberadas, essa é a vida das grandes almas. De Prahlada e do Avaduta Paramahansa aqui, Mahatmanas Tumam Partha Daivi Prakriti Ashrita.
Por que eles fazem isso? Porque aqueles Badiante, Anânia, Manassô, por que eles só se ocupam a mente assim, que está espiritualizada, em adorar Krishna, Badiante, Anânia, Manassô? Porque Gyatva Bhutadinha Vyayam, porque ninguém precisa mais explicar para eles que Krishna é a única verdade, que Krishna é inesgotável, infalível, e que ele é a única verdade que existe sobre todos os aspectos, como falou Srila Madhvacharya, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em toda parte. A grande alma entendeu isso, por isso que ele fala, não quero outra coisa a não ser estar relacionado com Deus. Esse é o estágio dos Paramahansas. Esse é o estágio das grandes almas, Mahatmas. Então, quando vem qualquer proposta de Maya para um devoto que realmente entendeu isso filosoficamente, ele não se desvia, ele não sai, ele não cai em nenhuma circunstância. Então, ele nunca está em ilusão. Nunca está em ilusão. Isso é a perfeição do Vedaishtyasa Vairaham Eva Vedya, da compreensão da verdade absoluta. Isso é a perfeição. E Krishna falou para Uddhava, que Uddhava, meu querido Uddhava, ninguém me coloca sob controle. Ninguém. Nem os grandes ascetas, os grandes yogis, nem os grandes gyanis, os eruditos gyanis, nem os piedosos, nem aqueles que executam severas austeridades e penitências, ou aqueles que abrem mão de tudo, renunciam tudo, nem os estudantes dos Vedas, compenetrados, fanáticos pelos Vedas, que estudam sem parar, ninguém me coloca sob controle. Ninguém. Sabe quem me coloca? Yatha Bhakti Mamurdita. Os meus devotos sinceros, rendidos e constantemente devotados a mim. Esses daí me colocam. Esses daí, só eles. Ele falou, desce para o primeiro canto do Bhagavata. Desce para o primeiro canto. 10, 14, 20, verso 20. Ele fala isso, na Sadhyayati Mandyogo. É sempre negativo. Na Sadhyayati Mandyogo. Na Sankhya Dharma, na Sankhya Dharma Uddhava. Na Swadhyayas Tapas Tyago Jada Bhakti Mamurdita. Ninguém me coloca sob controle, ninguém me satisfaz mais do que os meus devotos humildes, sinceros, rendidos, amorosos. Nada me satisfaz mais do que o serviço devocional espontâneo, Uddhava. Nada. Nem a meditação transcendental, nem o estudo analítico dos elementos materiais, nem a erudição, nem o estudo dos Vedas, nem as tapácias e penitências espontâneas, nem as atividades piedosas, nada pode me atrair, nada me coloca sob controle. Mas o seu serviço amoroso, isso aí me deixa completamente submisso a você. Essa é. Este
este é o processo para a pessoa libertar-se da atração material. Essa absorção verdadeira, espiritual verdadeira. Essa absorção espiritual verdadeira. Como ouvimos toda essa explicação de Srila Jiva Goswami, no sexto Sandarbha, muitos detalhes. É muito difícil executar serviço devocional puro. É muito difícil chegar numa plataforma de pureza no serviço. Executar serviço devocional puro é difícil. Se tornar um devoto puro, então, mais difícil ainda. Mas é possível. Assim, seguindo os passos dessas almas liberadas, essas grandes almas. Então, por isso que nós estamos ouvindo aqui toda essa explicação detalhada. Agora, só para lembrar, se a gente se julga já um devoto, mas não está sequer na plataforma de um karmi, está agindo como um vikarmi, pecando deliberadamente. Não está sequer na plataforma de um karmi que está sempre cego, não está vendo nem ele mesmo, em ilusão. Não chegou na plataforma de um gyani, que não está em ilusão. Tudo bem, não está em conhecimento mesmo ainda, mas também não está em ilusão. E não chegou na plataforma de um yogi, que está buscando Krishna no coração, porque já aceitou que tem Krishna no coração, a super-alma. Como é que a gente pode se julgar um Bhakti Yogi e o melhor dos Bhakti Yogis? Não é? Yoginama Apisarvesham. É aquilo que eu falo sempre, é delírio religioso. Isso aí é delírio religioso. Alucinação pura. Então, é possível, mas temos que ter pés no chão. Pés no chão. Sermos realmente conscientes da nossa insignificância, da nossa condição de enredamento material e assim trabalhar com determinação nesse caminho, porque aí é possível, mas sem viajar na maionese como um Prakrita Sahaja Bhakta, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Você falou no começo da aula sobre os karmis, né? Eu ouvi dizer que karmi, na verdade, é quem pratica os rituais dos Vedas para alcançar os planetas celestiais, alguma coisa assim. Então, no caso do Ocidente, pessoas que praticam outro sistema religioso, como cristão, muçulmano, eles são karmis também? Ou tem níveis de karma? Como funciona isso? O karmi é um religioso que segue o seu dharma com muito cuidado, com muita atenção e que é sempre piedoso. Esse aí é um karmi. Esse aí é um karmi. Karmi é religioso e piedoso. Se ele não é piedoso, não está na plataforma de karmi. Se ele peca conscientemente de que está pecando, é um demônio, não é karmi. É vikarmi. Então, o suprassumo para um karmi é a seção karmakanda dos Vedas. É fazer caridade, realizar rituais védicos para o bem da humanidade, para o bem desse ou daquele, executar os rituais védicos como são prescritos nos Vedas, para que ele não fique devendo, não fique em falta com a humanidade, com os seus antepassados, com os semideuses. É uma pessoa consciente, religiosa. Religião mundana, mas religioso. Agora, se ele foi informado, está sabendo que, olha, mas por outro lado, você não pode executar
executar atividades pecaminosas. Um carme não executa atividades pecaminosas, ele é cuidadoso. Ele executa atividades piedosas. Então ele não é mais carme, ele é um vicarme. Aí se ele tem um pecado ou outro por falta de informação, de conhecimento, então o crime dele é um crime culposo. Mas se ele é informado, está sabendo, e agora você imagine só o Hare Krishna. E faz todo tipo de pecado, isso aí não é atividade de karmi, isso é atividade de vikarmi. Vikarmi é demônio, é atividade de demônio, pecado deliberado. Estou ciente de que estou pecando, mas estou... Então, com essa atividade, tal Vaishnava, tal Hare Krishna, está cometendo, por exemplo, a 7ª ofensa no processo de cantar o santo nome. Por exemplo. Enquanto cometer qualquer uma das 10, não vai poder desenvolver amor puro por Krishna. Cometendo as 10, não dá para ser devoto, né? Dá para ser nem karma, é vikarma. Qual que é a 7ª ofensa? Cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força. Então. Do santo nome. Cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do cantar do santo nome. Isso é muito baixo. Não, tudo bem, estou aqui, vou fazer, mas depois eu canto Hare Krishna, eu me purifico. O que é isso? O cantar o Mahamantra Hare Krishna não existe para purificar ninguém de pecado. Não é para isso que existe o Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna é para glorificar Krishna. Ah, mas ele purifica. Claro, mas não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Então, será que Srila Rupa Goswami perdeu o tempo valioso dele explicando as 10 ofensas no processo de cantar o santo nome para que a gente pudesse tirar proveito do cantar do santo nome na sua totalidade? Será que ele só perdeu tempo? Ele está falando. Por isso que fecha assim. Porque ouvir, ser informado, continuar errando, continuar errado, como que fecha? Qual é a última ofensa, a 10ª? Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e manter apegos materiais, mesmo após ter compreendido tantas instruções sobre esse assunto. Não é mais leigo, não é mais bobo, já ouviu, já aprendeu. É como que alguém que faz isso vai poder desenvolver amor por Deus? Só na sua viagem mental, na sua loucura. A invenção mental, falou o Avaduta aqui, em que alguém discrimina entre bondade e maldade, deve ser aceita como unidade, e então deve ser investida na mente. Então aí é o processo, vamos purificar essa mente maluca aí. Aí investe a mente no falso ego. Aí pega o falso ego e investe na totalidade dos elementos, no Mahatata, o espírito completo. Aí, poxa, deixa eu parar de viajar, porque, na verdade, tudo isso é só perda de tempo. Eu não sou essa mente, muito menos as invenções dela. Eu não tenho nada a ver com essa energia espiritual transformada em matéria. Eu existo fora dela, Bina Prakriti Ashtada. Eu não sou falso eu sou eu de verdade, alma. Então, deixa eu me fundir, me absorver no Mahatattva, no Espírito Supremo, no Brahman Supremo. Deixa eu entender isso de verdade, parar de ser um farsante. É essa a explicação do Avaduta aqui. Então, a gente tem que ter Vijnana. Jnana a gente está o tempo inteiro lendo, ouvindo, vendo, mas a gente tem que ter Vijnana. A gente tem que ter um comportamento que esteja sempre de acordo com tudo isso que a gente aprendeu. Aí estamos trilhando o caminho da perfeição.
Não é assim? Não é assim? Isso é tão importante que Prabhupada falou que muito melhor, muito melhor, muito mais prático, mais avançado, do que você ficar tentando explicar a filosofia para esse, para aquele e tal. Coloque você a filosofia que você tem na prática e deixa todo mundo olhar e falar, nossa, que pessoa, quero ser igual a essa. É a maneira mais prática e mais eficaz de pregar. Acharya, através do exemplo. Através do exemplo. Essa pregação dá resultado. O exemplo. O exemplo. Por que Prabhupada cativou tanta gente no mundo afora? Porque todo mundo olhava para ele e ficava encantado. Nossa, que pessoa é essa? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele. Esse é o plano. E até mesmo em outros segmentos, por que vocês acham que até hoje Jesus Cristo é cultuado? Embora a gente sabe, né, qual é o nível, mas por quê? Por causa do comportamento dele. Por que a gente está falando aqui do Avadhuta Paramahansa? O comportamento da pessoa perfeita. Por que a gente cita o tempo inteiro Narada, Prahlada? Por causa do comportamento deles. Então nós queremos tomar o mundo, é como a Tia Neva falou, né? Nós queremos tomar o mundo, mas o mundo não é tão bobo assim. E não é mesmo. Quem que vai ficar querendo seguir alguém que só fala, mas não faz? Ninguém é idiota. O mundo não é tão bobo assim. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.